O título da live de hoje é Consciência Fonológica, Conceito, Características e Contribuição para o Processo de Alfabetização. O ministrante da casa hoje é o Marco César Krieger da Silva. Boa noite, Marco, seja muito bem-vindo entre nós. Ele já esteve no Rede de Saberes no ano passado, é nosso colega, nós admiramos demais o trabalho dele e por isso o convidamos para estar conosco. Então, como de praxe, eu vou fazer a leitura do currículo do Marco, um pouquinho do resumo do trabalho, para que a gente se sintonize com as ideias dele, daquilo que ele vai apresentar nesta live, neste momento de reflexão e conhecimento, e depois eu passo a palavra para o Marco. Vou fazer de novo o pedido, quem puder, permaneça conosco hoje até o final, tá? Não saiam daqui, se estender um pouquinho, não tem problema, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então, quem é o Marco? Vamos lá. O Marco possui graduação em Pedagogia pela Universidade do Estado de Santa Catarina. Tem graduação também em Engenharia de Controle e Automação pela Universidade Federal de Santa Catarina. E mestrado em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação, também pela UDESC. É professor efetivo da Rede Municipal de Florianópolis, atuando preferencialmente com turmas de alfabetização. No momento, o Marco exerce a função de assessor pedagógico da Diretoria de Educação Fundamental, compondo o Núcleo de Anos Iniciais, NAI, que coordena as atividades de formação e assessoramento dos anos iniciais da Rede Municipal de Florianópolis. Dentro do núcleo, suas atividades estão voltadas para a área de alfabetização. Ele interessa-se também pelo processo de transição da educação infantil para o ensino fundamental. Agora um pouquinho da síntese da live de hoje, né? O que ele vai apresentar para nós. A apropriação do sistema de escrita alfabética, através da compreensão das suas características e do domínio do seu funcionamento, possibilita ao indivíduo desenvolver autonomia no processo de escrita e leitura. Para que essa apropriação ocorra, é necessário que sejam desenvolvidas habilidades e sejam adquiridos conhecimentos específicos. Um desses conhecimentos fundamentais, pois que diz respeito à própria natureza alfabética do sistema, é o conhecimento das correspondências entre os grafemas e os fonemas. Sobre as habilidades, ressaltam-se as habilidades metafonológicas, ou, como geralmente são conhecida a consciência fonológica. A apresentação visa conceituar, apresentar as características da consciência fonológica, bem como a sua relação com o processo inicial de alfabetização, enfatizando a sua importância e sugerindo possibilidades para o seu desenvolvimento. É isso, Marco? É isso aí. Então, vamos combinar o seguinte, o Marco terá 1 hora de apresentação, em torno disso, se passar um pouquinho não tem problema, tá? Se também não levar todo esse tempo, também não tem problema. E vocês podem registrar aqui no chat, tanto na Sala Meet, quanto no Facebook, quanto no YouTube, as dúvidas e comentários, e depois a gente faz a mediação. Tá combinado? Querido Marco, seja muito bem-vindo. Tome a palavra, por favor. Nos leve a refletir muito sobre isso. Eu sei que você contribui bastante com essa rede, é uma honra tê-lo aqui conosco, uma alegria muito grande. E também, fechando com chave de ouro, né, o Rede de Saberes de 2020, tá? Um beijo no coração de todos, estou passando a palavra para o Marco. Boa noite a todos e a todas. Para mim está sendo uma alegria muito grande poder participar desse momento e também nesse encerramento desse ciclo tão especial, que foi tão bonito, né, organizado pelo Paulo Abi, pela Andréia, pela equipe toda, né, e que nos proporcionou tantos momentos felizes. Eu não pude participar de outros momentos, de muitos outros, mas a gente vê como esses momentos são importantes, especialmente agora,
em que a gente acaba estando mais isolado por conta da pandemia e tem essa possibilidade das tecnologias nos auxiliar, né? Então, obrigado pela convite mais uma vez, e eu espero que a gente possa aí pensar um pouquinho junto sobre a importância da consciência fonológica, né, especialmente no processo inicial da alfabetização. Tá? Preparei aí uns 45, 50 minutos, talvez eu me empolgue um pouquinho, e a gente passe um pouco disso, mas prometo que não devo passar de 1 hora, tá? Para a gente também não se cansar muito. Tá? Mesmo que vocês se cansem, espero que vocês deem uma levantadinha, tomem uma água, façam um lanchinho, mas voltem para assistir, pelo menos o encerramento aí com a homenagem que a Andrea preparou para vocês, tá bom? Então, vamos lá, vou aqui compartilhar minha tela, tá? Vou compartilhar uma janela, que é a janela do meu PowerPoint. Então, só me dê um feedback, Andrea, vocês estão vendo? Está vendo a minha tela cheia? Sim, beleza. Está sendo apresentado. Então tá, então pensei nesse título, né? Consciência fonológica, conceito, características e contribuição para o processo de alfabetização, tá? Então aquela figurinha do lado já dá uma ideia um pouco do que seria, né, a consciência fonológica. Mas eu eu pensei em partir, né, fazer uma contextualização um pouco mais ampla, dizendo que se a gente vai tratar de uma questão tão específica, a gente não pode perder de vista que a nossa intenção é sempre uma visão mais ampla do processo educativo, né? Entendendo a criança, entendendo o jovem até o adulto, nas suas dimensões mais amplas, todas essas que eu coloquei aqui, de maneira que a nossa perspectiva, nosso objetivo é a formação humana integral. Tá? Então, sempre esse vai ser o nosso objetivo em tudo que nós trabalhamos, a formação integral daquelas pessoas que estão lá conosco nas atividades pedagógicas. Né? Então, a nossa proposta traz essa frase que eu acho muito interessante, que é a busca da compreensão da realidade de modo mais crítico e também mais autônomo, entendendo a autonomia como esse processo de emancipação, esse processo de autorregulação, em que a gente pode tomar as decisões por nós mesmos, por compreender essa realidade de maneira crítica e sabendo fazer as escolhas adequadas diante dela. Então, por exemplo, vivemos agora um momento bem diferente, né, um momento muito que nós nunca tínhamos passado por um momento assim, de grande isolamento em função desse vírus, então nós estamos tendo que aprender com ele também, e é importante que nós reflitamos, leiamos, busquemos nos informar para que tenhamos condições de maneira crítica e autônoma nos posicionarmos diante das diversas circunstâncias que aparecem em função desse isolamento que vivemos agora. Né? E é importante também entendermos que nós vivemos, então, aí já entrando um pouco no tema, numa sociedade que a gente diria, como diz Cagliari, uma sociedade grafocêntrica, né, que a escrita tem uma grande importância, o registro escrito é de grande importância. Né? A leitura e a escrita, então, tomam um papel muito importante nesse processo. E a alfabetização, segundo o próprio Cagliari, é, sem dúvida, o momento mais importante na formação escolar, desse processo, pelo menos do ensino fundamental, em que a criança, então, ganha autonomia para ela mesma gerenciar esse processo de acesso às informações que estão escritas, né? E a pessoa que acaba não conseguindo se alfabetizar, não ter um desenvolvimento adequado nesse processo de escrita, ele acaba ficando em profunda desvantagem, né, nesse mundo moderno em que vivemos, conforme diz o Welles. Né? Então, nosso foco aqui é pensar na questão da alfabetização como essa possibilidade de inserção do ser nessa cultura escrita, mas nessa cultura no qual estamos imersos, para poder ele criticamente, autonomamente, fazer as suas escolhas. Né? Então, a perspectiva da alfabetização que a nossa rede propõe é a perspectiva do letramento. Então, a gente propõe a alfabetização nessa perspectiva do letramento. O que significa isso? Partir dos usos sociais, partir dos eventos sociais em que a escrita está presente na sociedade, na vida real, trazendo esses elementos para o contexto educativo e ali ressignificando, né, junto com as crianças. Tá? Então, esse processo de aprendizagem da língua escrita, no nosso entendimento, ele acaba sendo muito mais adequado se a gente traz esses elementos que já existem, com os quais a criança convive fora do ambiente escolar, para esse ambiente, para, a partir dali, trabalhar, então, com a língua escrita. Né? Aqui eu trouxe um gráfico, então, que a Magda Soares nos propõe, no livro Alfabetização
a questão dos métodos, e aí quem trabalha conosco nas formações já está acostumado a ver esse gráfico, né, essas facetas, em que a Magda Soares, então, ela ressalta esse aspecto importante do letramento, mas, ao mesmo tempo, ela resgata um aspecto que, muitas vezes, por conta dessa ênfase na questão do uso social, foi, de alguma forma, deixado um pouco de lado, digamos assim, em alguns aspectos, né? Não foi dada tanta importância a ela, que é a questão linguística, né? Então, a Magda Soares fala que, dependendo do objeto no qual nós focamos a nossa atenção no trabalho com a língua escrita, nós damos mais ênfase a uma faceta do que a outra faceta, né? Mas ela fala que todas as facetas têm a sua importância e todas devem ser consideradas no trabalho da língua escrita. Então, temos a faceta linguística, que é o que ela chama mesmo da alfabetização, do processo de alfabetização. Temos a faceta interativa e a sociocultural, em que aí ela chama de letramento. Qual que seria o objeto da faceta linguística? Seria a apropriação do sistema de escrita alfabética, que é a base do sistema do processo de leitura e escrita, né? Qual que seria o objeto da interativa? As habilidades referentes à compreensão e à produção de textos, né, de gêneros de discurso, gêneros textuais. E qual que seria o objeto da sociocultural? Seriam os eventos sociais e eventos culturais em que a escrita aparece como mediadora do processo, né? E aí ela faz um questionamento, né? Qual que seria a faceta fundamental na aprendizagem inicial da leitura e da escrita? Então, vejam bem qual que é a pergunta que ela faz, né? Qual que é a faceta fundamental, ou seja, que dá o fundamento na aprendizagem inicial da leitura e da escrita? Qual que vocês acham? Dá 3 segundos para pensar aí. 1, 2, 3. Ela fala que é a faceta linguística, né? Vejam bem, ela não fala qual que é a faceta mais importante, ela fala a fundamental, né? Mas por que a faceta linguística? Por uma questão óbvia, né? Porque todas as habilidades referentes às facetas interativa e a sociocultural dependem fundamentalmente do reconhecimento no processo de leitura e da produção no processo de escrita corretos e fluentes de palavras. Ou seja, se eu não consigo escrever corretamente e ler com fluência, eu não vou conseguir compreender o que eu estou lendo e nem produzir algo que seja significativo, que tenha uma amplitude social interessante, que seja valorizado culturalmente e socialmente, né? Então, a faceta linguística, nesse quesito, ela se torna fundamental, ela é o alicerce desse processo da aprendizagem inicial da língua escrita, tá? Como nós falamos anteriormente, lá no início, embora nós tenhamos o foco no desenvolvimento integral do ser, da criança, do jovem, nesse momento a gente vai enfocar um pouco mais as habilidades cognitivas, que dizem respeito ao entendimento dos processos mentais, que fazem parte dessa aprendizagem da língua escrita e também da consciência fonológica, né? Então, vamos usar um pouco dos elementos da psicologia cognitiva, que estuda esses processos mentais, e que é uma ciência que busca descrever e explicar o conjunto das habilidades ou das capacidades cognitivas de que nós dispomos, né? Então, vamos lá. Então, eu vou trazer para vocês aqui, inicialmente, um pequeno esboço de um gráfico que eu criei, né, com base na proposta curricular e nessa teoria do Hoover e Gog, que eu vou explicar um pouco depois, para a gente chegar onde eu quero chegar, tá, né, que é justamente a consciência fonológica, tá? Então, esse desenvolvimento integral do ser, ele não prescinde da nossa interação. É na interação com o nosso próximo, seja oralmente, ou seja, pela escrita, ou através de outras linguagens também, que nós nos desenvolvemos, né? Mas quando falamos de interação social verbal, seja ela oral ou escrita, nós temos basicamente 2 processos. O processo de produção, em que eu produzo algo, em que eu crio algo, que eu sou o enunciador, que eu enuncio, né? Seja através da fala ou através da escrita, ou o processo de compreensão. Então, num processo de interação, sempre há alguém que está produzindo e alguém que está compreendendo, e vice-versa, né? Ou vice-versa. E na compreensão, eu posso estar ouvindo ou lendo, né? Então, quando eu ouço ou leio, eu estou compreendendo algo que alguém manifestou, algum enunciado.
e quando eu produzo, eu estou esperando que alguém compreenda, né? Tanto na escrita quanto na fala. Vamos falar um pouquinho aqui da escrita, ou melhor, da leitura, tá? Da leitura. Como eu falei anteriormente, obviamente, a gente espera que, com a aprendizagem da língua escrita, a criança, o jovem, o adulto, ele consiga compreender aquilo que ele está lendo, né? Ele consiga interagir, né, no processo da compreensão, naquele uso social no qual a escrita, então, está mediando aquele processo, né? E eu pergunto para vocês, quais os elementos que vocês acham que influenciam diretamente no processo de compreensão da leitura? Imaginem vocês lendo um texto, e o que vocês acham que naquele momento em que vocês estão lendo um texto, seja literário, seja científico, jornalístico, o que influencia em eu compreender mais ou menos aquele texto que eu estou lendo? Essa pergunta foi feita por muitos pesquisadores, né? E eu trago uma pesquisa bem antiga aqui, que é desse Rover Gog, de 1990. Agora eu acho que eu não tenho certeza se é 90 ou 95, agora não tenho certeza, mas enfim, acho que é 90. E aí ele fez uma pesquisa, né, muito grande, com muitas crianças, e ele fez uma análise dos dados que ele obteve, e ele percebeu que haviam basicamente dois tipos de características, ou dois tipos de aspectos que influenciavam diretamente no processo de compreensão. E mais do que isso, ele percebeu que quando um estava presente, mas o outro não, a compreensão, então, ela ficava deficitária, e vice-versa, né? Então, haviam dois que precisavam os dois estar presentes para que a compreensão se fizesse plenamente, né? O primeiro deles é a compreensão oral, ou seja, quando eu estou lendo um texto, eu preciso de uma compreensão do discurso oral sobre o assunto daquele texto. É uma coisa meio óbvia, né? Mas ele chegou a essa conclusão na pesquisa dele. Então, eu tenho que ter familiaridade com o texto, com o gênero, com a tipologia daquele texto que eu estou lendo, tanto em nível semântico quanto sintático, tanto no sentido das palavras que compõem o texto, quanto na estrutura frasal do texto, né? Você já deve ter pego, por exemplo, quem já fez faculdade, pós-graduação, às vezes um autor que no início é um pouco indigesto, a gente começa a ler, parece que não entende nada, lê uma vez, lê duas, lê três, aí com o tempo a gente vai se familiarizando tanto com as palavras que ele utiliza, que às vezes são diferentes, quanto com a estrutura das frases, das orações que ele acaba também utilizando. Eu tive essa experiência no mestrado, no início do mestrado, e foi bem complexo. Mas, enfim, passou. E a outra? Qual que seria a outra? Então, primeiro, a compreensão oral, familiaridade com aquele gênero, né, aquele texto que está sendo lido. E a segunda é a leitura fluente. Então, quando o indivíduo ele lê fluentemente, ele compreende melhor. Quando ele tem compreensão oral daquele assunto que ele está lendo, também compreende melhor. Quando um dos dois não está presente, a compreensão daquilo que ele está lendo fica prejudicada. O que é a leitura fluente? É uma leitura que tem velocidade, não no sentido de correr, mas no sentido de dar a pauta normal, que a gente costuma falar, né? A velocidade adequada para a leitura, precisão, ou seja, poucos erros na leitura, e a prosódia. A prosódia é essa entonação que a gente vai dando na medida em que a gente vai lendo, né? Respeitando a pontuação, enfim, tá? Com relação à leitura, então, estamos chegando lá. Até o slide 16 vai ser um pouco essa introdução, tá? Depois aí o resto vai ser sobre a consciência fonológica mesmo, não estou enganando vocês, tá? Então, essa aqui é a equação famosa do Gog, tá? Aquilo que eu falei anteriormente ali, ela se resume nessa equação aqui, ou seja, a compreensão leitor, esse L, é igual a decodificação, ou seja, reconhecimento de palavras, que a gente pode trazer aqui como a leitura fluente, e o C é a compreensão oral. Então, ele descobriu que é mais ou menos isso mesmo, é uma multiplicação dos dois aspectos. Quando essa multiplicação, imagine que os dois aqui vão de 0 a 1, né? Então, o D vai de 0 a 1 e o C vai de 0 a 1. A decodificação e a compreensão oral. Se eu tenho uma decodificação muito boa, uma leitura fluente muito boa, vamos dizer que é 1, por exemplo, mas a compreensão oral, a familiaridade com aquele texto é 0,5, então 1 vezes 0,5, 0,5. Então eu vou ter metade, entre aspas, né, daquela compreensão possível daquele texto que eu estou lendo.
e o contrário também. Eu posso compreender muito bem oralmente aquele texto, aquela familiaridade com aquele assunto, mas a minha leitura ela não é fluente. Ela é quebrada, eu erro muito, eu volto, eu tenho muita dificuldade na leitura. Então, ao mesmo tempo, eu também vou ter dificuldade na compreensão do que eu estou lendo. Tá? A decodificação, ou reconhecimento de palavras, a leitura em si, né, ela pode acontecer, segundo os estudiosos, por duas vias, por duas maneiras. Né? A via fonológica e a via lexical. Qual que é a diferença? Eu trouxe um modelo de leitura aqui, ele parece complexo, mas ele é simples, tá? Não vou explicar em detalhes aqui, mas só para a gente entender qual que é a diferença dela para a gente chegar onde nós queremos, tá? Então, a via fonológica é a via mais simples, tá? Quando a gente bate o olho numa palavra e a gente não conhece aquela palavra, ela nunca foi lida por nós anteriormente, tá? A gente até tem algumas estratégias, mas vamos pensar na criança que está aprendendo lá, né? Então, a criança está começando a ler as primeiras palavras, ela já consegue ler, né? Mas está ainda no processo inicial ali. Então, algumas ela já leu algumas vezes e outras palavras são desconhecidas para ela. Então, ela se deparou com uma palavra que é desconhecida, ela nunca viu. Então, o que ela vai fazer? Ela vai precisar acessar esse módulo aqui, conversão, grafema, fonema. Então, ela vai converter cada grafema no fonema correspondente, ou seja, cada letrinha no som correspondente. Aí é aquela leitura bem pausada que a gente vê, né? Fonológica. Então, ela faz essa leitura aqui, conversão, grafema, agrafema, até completar, né, e fazer a síntese desses fonemas todos, e aí pronunciar a palavra como um todo, tá? Então, esse é um caminho. Qual que é o outro caminho, que é a via lexical? A via lexical é quando a gente já leu uma palavra, ou a criança já leu várias vezes aquela palavra. Então, ela gravou a imagem da palavra. Ela bate o olho naquela palavra e ela já reconhece aquela palavra, tá? Então, ela achou aquela palavra no léxico, no repertório mental dela, na biblioteca mental dela, já está gravadinha lá, tá? Aí, isso é muito rápido, né? A gente fala assim devagar aqui, mas é muito rápido. Então, ela lembrou daquela palavra, acessou o significado da palavra e acessou também o repertório, o léxico fonológico, ou seja, a representação fonológica, o som, né, que também foi gravado na nossa cabeça aqui, tá? A pronúncia daquela palavra. Então, eu bati aqui fonológico, pronto. Se eu pegar essa palavra fonológica e botar lá na parede e ler agora, eu leio com a mesma rapidez, porque já está gravada na minha cabeça. Tanto o visual quanto a representação fonológica, né, a fala dela, a pronúncia dela, dizendo, tá? Esse do meio aqui seria um caminho em que a gente já gravou também a palavra, tanto no visual quanto no fonológico, mas nós não conhecemos o significado. Mas isso aqui é uma coisa rara de acontecer. Tá? Então, esses são os dois caminhos, né, para a gente poder ler as palavras e ler os textos e poder, então, compreender o que a gente lê. Tá? A criança, quando está aprendendo a ler, qual que é o caminho que ela começa utilizando? É a via fonológica. Né? Então, uma leitura fluente, ela precisa, então, que a gente use preponderantemente a via lexical. Por que não somente? Porque alguns autores falam que essas duas vias nunca se anulam, né? Nunca uma vai sair, a outra vai entrar e pronto. Né? Em alguns momentos nós utilizamos também a via fonológica com palavras que não são tão familiares, palavras que a gente não lê faz muito tempo, enfim. Né? Então as duas estão presentes ali à nossa disposição. Mas, claro, na leitura fluente a gente usa preponderantemente a via lexical. E a via lexical, ela depende do uso da via fonológica. Ela se forma a partir do uso da via fonológica, que é essa via em que a gente relaciona o grafema com o fonema, essa leitura mais lenta, né, que a criança faz no início. Tá? E para que ela consiga ler, né, para que ela consiga ler as palavras, ela precisa, então, fazer essa relação do grafema com o fonema correspondente. Então, como é que eu consigo ler fonológica? Porque eu sei que o F, a letra F, representa o som, a letra O representa o som O, fonológica. No meu caso, eu já conheço a palavra inteira, mas uma criança que estivesse aprendendo, ela ia precisar, na cabeça dela, lançar a mão desse repertório das relações grafema-fonema, ou seja, ela tem que memorizar essas relações grafema-fonema. Até aí tudo bem. Né? Mas tem um pequeno detalhe. Qual que é o detalhe? O detalhe é o seguinte, a nossa fala, ela não é dividida. Né? Nós que já somos leitores proficientes,
a gente olha a palavra e já lê tranquilamente, porque a gente já automatizou esse processo. Mas para uma criança que vai começar a aprender a ler, ela vai iniciar o processo de aprendizagem, ela tem que fazer uma coisa que é muito difícil. Por quê? Porque a fala ela é contínua. A nossa fala é assim, ó. Ela é um gráfico, né? Ela não tem um separadinho ali. Eu não vejo cada fonema ali separado naquele gráfico da fala, né? Mas a escrita é separada. A escrita ela é discreta. A gente fala discreta no sentido de separado, né? As letras elas não estão coladas juntas umas das outras, elas são separadas, né? Cada letra guarda a sua individualidade ali. Então, tem um grande desafio para a criança que está aprendendo a ler e escrever, jovem, adulto, enfim, né? Que é relacionar a fala, que é contínua, à escrita, que é discreta. Então, conseguir fazer essa relação. Como é que ela vai conseguir fazer isso, então? Né? Ela vai precisar observar a fala dela e tentar, de alguma forma, ali, destacar algumas partes da fala para que ela consiga relacionar com o grafema correspondente ou vice-versa, no caso da leitura, né? Da escrita, eu vou relacionar o fonema com o grafema e na leitura, o grafema com o fonema correspondente. Tá? Grafema, vamos colocar como letra aqui, então, caso alguém não esteja familiarizado, e o fonema com os sons, né? A unidade sonora da fala. Tá? Então, para isso, é fundamental que a pessoa que está aprendendo, né, que consiga relacionar os grafemas com os fonemas, tenha consciência dos sons que ela está produzindo, consciência dos sons da fala, ou seja, que ela tenha consciência fonológica. Tá? Então, consciência fonológica nada mais é do que um conjunto de habilidades mentais que permitem refletir sobre o quê? Os sons da fala. Tá? Então, consciência fonológica tem a ver com os sons da fala, pensar sobre os sons da fala. Tá? E para a gente saber que a pessoa está pensando sobre isso, conseguir manipulá-los conscientemente e intencionalmente. Né? Então, aqui seria um corolário, vamos dizer assim. Né? A pessoa reflete sobre os sons da fala e por refletir, por entender, por conseguir destacá-los, consegue manipulá-los também. Né? E brincar com eles também, tá? Então, consciência fonológica tem a ver com os sons da fala, eu compreender e eu refletir sobre esses sons da fala de forma consciente. Bom? Então, já conceituei para vocês aqui o que é consciência fonológica, viu que eu não estava mentindo, né? Por exemplo, aqui, imagina uma atividade dessa para as crianças e eu pedir para elas assim, olha, eu quero que vocês relacionem a coluna da esquerda com a coluna da direita de acordo com o sonzinho inicial. É claro que eu não digo fonema para criança, né, no primeiro ano. Até posso dizer, mas enfim. Né? O mais importante não é ela entender a teoria, é ela aplicar esse entendimento. Né? Então eu vou usar o sonzinho aqui. Então vamos pegar, por exemplo, ali ônibus. Ela foi lá, ônibus. Ela veio de ônibus para a escola e olhou, bateu o olho no ônibus e gostou do ônibus. Então vamos pensar o que ela vai fazer mentalmente aqui. Ela vai ter que pensar ônibus. Ela vai ter que primeiro resgatar o nome, né, a pronúncia da figura ônibus, seja que não tem escrita aqui, né? Porque é consciência fonológica, não estou usando a escrita aqui. Ela resgata o som e aí ela vai tentar destacar o som inicial. Ela sabe o que é o início, né? Ela sabe o que é o início e fim. Ônibus, ônibus, o. Aqui ficou fácil porque o O é a primeira sílaba da palavra, né? O O já é a primeira sílaba, então é mais tranquilo. Então, para iniciar, isso facilita. Ônibus, o. Então, ela destacou o som O e gravou o sonzinho O na memória dela. Agora ela vai lá. Ioiô, I, O, I. Não, não é. Uva, U, também não é. Escada, E, também não é. Ovo, ônibus, ovo. Opa, deu match. Né? Então, vocês vejam que aqui ela fez várias habilidades mentais. Né? Ela colocou em ação aqui várias habilidades mentais para poder fazer essa relação das duas aqui. Tá? É algo relativamente complexo, mas para quem está aprendendo, quem já tem essa familiaridade, acaba se tornando mais fácil. Então, aqui um exemplo básico de uma atividade em que ela precisou lançar mão de habilidades de consciência fonológica para poder resolver. Tá? Quando eu insiro as letras, aí ela vai ter que, além de fazer lançar mão de habilidades fonológicas, né, metafonológicas ou de consciência fonológica, também lançar mão das relações grafema-fonema, porque uma coisa
ela saber que o ônibus começa com O, beleza, com som de O, né? O. Outra coisa é ela saber qual letra que representa esse som. Né? É um algo mais que ela vai ter que saber para poder fazer essa relação. Né? Então, vocês vejam como a gente pode ir complexificando esse processo de aprendizagem aqui. Então, aqui, inicialmente, eu foquei só na consciência fonológica, e aqui, consciência fonológica e as relações grafema-fonema, ou no caso, fonema-grafema. Tá? Bom, esse gráfico aqui foi um gráfico da minha pesquisa de mestrado, né? Por que eu trouxe ele? Porque a gente vai falar um pouquinho, então, das características da consciência fonológica. Antigamente não se sabia se a consciência fonológica era algo que a pessoa tinha ou não tinha. Né? Será que ela tem ou não tem, ou será que ela desenvolve mais ou menos? Há uma gradação nesse desenvolvimento da consciência fonológica. Então, várias pesquisas, começando com IOP, né, famosa, e depois outras também, sempre naquela área que eu falei para vocês, da psicologia cognitiva, mostraram que sim, as pessoas têm mais ou menos consciência fonológica desenvolvida. Então, como é que a gente pode comprovar isso? Através de testes de níveis crescentes de dificuldade. Né? Então, aqui vocês vejam que a gente aplicou uns testes na pesquisa com as crianças, e o primeiro teste, que era mais simples, né, que era a subtração silábica, eu dava uma palavra com 2 sílabas, elas tinham que tirar a primeira sílaba e dizer o que restou. Então, era mais da metade, quase a metade acertou-se, né? Para elas foi muito fácil. Mas aí depois tinham que inverter as sílabas. Aí depois tinham que subtrair o fonema, depois tinham que subtrair um fonema de uma sílaba que era consoante, consoante e vogal. Então, foi complexificando o processo. E aí, o número de pessoas, de crianças que acertou, foi diminuindo também. Então, a gente vê que a consciência fonológica ela vai estando mais ou menos desenvolvida. Né? Existem níveis de consciência fonológica. Né? Além de existir gradações, mais ou menos desenvolvimento, existem níveis também. Tá? Então, o primeiro nível, digamos assim, né, o mais tranquilo, mais fácil, para a criança poder desenvolver, seria a silábica. Né? Então, ter consciência de que as palavras são formadas por sílabas. Isso é fácil porque a própria característica da sílaba facilita isso. A sílaba é uma pronúncia completa, né? Uma emissão completa de A para a pronúncia do som. Tá? Então, no caso, a palavra força. Né? Força. Ela conseguir entender que tem 2 sílabas e desenvolver habilidades em torno dessa característica das sílabas é mais tranquilo. Outro nível seria o nível intrassilábico, ou seja, entender que dentro da sílaba existe também um conjunto de sons, né? Um ou mais sons, um ou mais fonemas dentro da sílaba. E a intrassilábica, nesse caso aqui, ela conseguir dividir, ela conseguir separar o ataque da rima. Esse é um termo um pouco incomum, tá? O ataque seria tudo que vem antes da primeira vogal da sílaba, ou antes da vogal da sílaba, da primeira vogal. E a rima seria o que vem depois, né? A vogal e o que vem depois, tá? Só que a intrassilábica nós quase não usamos no português, usa-se mais na língua inglesa, tá? Então a gente não vai focar aqui. E uma que é muito cara para a gente, que é a mais importante, é a consciência fonêmica. Então, tudo isso aqui ó, é consciência fonológica, tá? São os diferentes níveis da consciência fonológica. Consciência silábica, consciência intrassilábica e consciência fonêmica, que é quando a pessoa, a criança, consegue entender que a palavra é formada por unidades mínimas, que são os fonemas, tá? E é onde nós queremos chegar para que a criança consiga, então, se alfabetizar. Tá? Tanto que daqui para frente agora, eu vou citar praticamente só a consciência fonêmica. Porque a consciência silábica ela é importante para a criança começar a perceber que há uma relação entre letra e som, tá? Que as palavras podem ser divididas, enfim. Mas o que vai fazer diferença mesmo para ela na aprendizagem da língua escrita é a consciência fonêmica. Então, mais uma característica interessante aqui. Vocês acham que a consciência fonêmica ela é preditora, vamos dizer assim, ela tem que ser desenvolvida antes da alfabetização ou depois da alfabetização? Né? O que tem que vir primeiro aqui? Desenvolver consciência fonológica para a criança se alfabetizar bem, ou ela se alfabetiza e aí, consequentemente, ela desenvolve a consciência fonológica? Então, vários autores pesquisaram sobre isso e aí eles têm as suas posições. Né? Então, alguns dizem
que a consciência fonêmica ela é preditora da aprendizagem na leitura, ou seja, eu desenvolvo a consciência fonêmica para poder aprender a ler e escrever. Se eu desenvolver bem, aprendo a leitura, aprendo a ler e escrever bem. Se eu não desenvolver bem, eu não aprendo a ler e escrever bem. Eu vou ter dificuldade na aprendizagem da leitura e escrita. Outros dizem que é uma consequência, né? Então, eu começo o processo de alfabetização, não preciso me preocupar com a consciência fonêmica, porque ela vai se desenvolver automaticamente. E outros dizem que tem uma causalidade recíproca, ou seja, as duas coisas influenciam uma na outra. Quando eu desenvolvo consciência fonêmica, eu auxilio o processo de alfabetização, e quando eu estou alfabetizando, ou seja, ensinando as relações grafema-fonema, eu também ajudo a desenvolver a consciência fonêmica. Então, há certa entendimento comum dos autores que essa seria a possibilidade mais adequada, né, da causalidade recíproca, que uma influencia, uma causa, uma ajuda no desenvolvimento da outra. Eu até trouxe aqui um autor, que é o Gombert, que a gente usou bastante no mestrado, em que ele se posiciona também nessa direção. Ela fala que essa relação pode ser de dois tipos. Né? Por um lado, o contato da língua escrita ocasiona o aparecimento de habilidades metafonológicas, leia-se consciência fonológica, tá, em habilidades metafonológicas. Por outro lado, as habilidades metafonológicas facilitam a aprendizagem da leitura, né, da língua escrita. Tá? Então, para ele também, uma influencia na outra, uma auxilia a outra, consciência fonêmica e alfabetização. Tá? E qual seria o momento mais adequado para a gente fazer um trabalho mais sistematizado com relação à consciência fonêmica? Os autores dizem também, eu citei um aqui, mas outros autores dizem também que é no período inicial do processo de alfabetização. Né? Então, eu acho que foi a Eric que fez essa revisão dos vários estudos aqui, várias pesquisas, em que fala que o ensino sistemático, no início do processo da alfabetização, leva a um melhor desempenho na leitura, ao contrário do ensino sistemático tardio. Então, aqui são várias pesquisas grandes, com 100, 200, 300 crianças, em que eles pesquisam, né? Alguns desenvolvem no início do processo, outros estimulam a consciência fonológica depois do início, e depois comparam lá na frente como é que foi essa aprendizagem da leitura, né? Então, esse dado aqui é bem interessante. Então, é lá no início do processo da alfabetização que a gente deve, então, estimular com mais ênfase a questão da consciência fonêmica, tá? Fonológica e fonêmica especialmente, né? Mas, ao mesmo tempo, o José Moraes fala que, embora se considere a causalidade mútua, que foi o que eu falei anteriormente, entre consciência fonológica e a leitura, há evidências de que o desenvolvimento prévio de algumas habilidades de consciência fonológica, algumas, né, influenciam na aprendizagem da leitura posteriormente. Tá? Então, ele vai dizer que eu posso trabalhar com algumas habilidades metafonológicas antes do início do processo da alfabetização, lá na educação infantil, por exemplo, de forma de brincadeira, né, com leitura de textos que rimam, com leitura de parlendas, a criança ali vai se sensibilizando para para a consciência da fala, da sua fala, né? E isso aí vai ajudá-la na frente na aprendizagem da língua escrita. Tá? Vou apresentar aqui para vocês também uma pesquisa que foi feita pela Linha Aérea também em 2001. O que ela fez aqui? Né? Ela pegou uma outra pesquisa, que na verdade foi um estudo feito com várias pesquisas, e ela procurou extrair dessas pesquisas, ela fez uma análise das análises das pesquisas, ou seja, uma meta-análise, algo maior assim, né? Então, ela focou na questão da consciência fonológica, né? Então, ela procurou ver como é que as pesquisas, quais os resultados que essas outras pesquisas traziam com relação à consciência fonológica, né? Então, ela fez uma meta-análise desse NRP, que é o National Reading Panel, que foi uma pesquisa encomendada pelo Congresso norte-americano sobre a leitura e a escrita. Então, ela pegou essa pesquisa toda e extraiu dali os dados apenas sobre consciência fonológica e alfabetização. E ela viu que em todas as pesquisas, alguns dados eram apontados. Então, eu vou trazer para vocês aqui. Tá? Ela percebeu a primeira coisa que o ensino da consciência fonêmica ajuda as crianças a desenvolverem a consciência fonêmica. Parece uma coisa óbvia, né?
Mas, ou seja, dá para a gente ensinar a consciência fonêmica, é isso que está dizendo isso aqui. Porque para alguns autores, isso não era uma coisa certa, né? Para alguns autores, a consciência fonêmica simplesmente aparecia. Mas aqui não, ela mostra, essas pesquisas mostram que a gente pode ensinar, a gente pode desenvolver a consciência fonêmica. Outra coisa, a consciência fonêmica impacta na leitura, ou seja, melhora, ajuda na leitura, de acordo com todas as pesquisas e condições que foram examinadas naqueles estudos. Ou seja, eu posso desenvolver consciência fonêmica e esse desenvolvimento ajuda na leitura. Não só na leitura, mas na compreensão da leitura. Foi o que nós vimos lá atrás, né? Lembra, né? A relação grafema-fonema, leitura fonológica, leitura lexical, para uma leitura fluente. E depois a compreensão na leitura. Então, vocês vejam como as coisas se encadeiam, né? Se a criança tiver dificuldade lá embaixo, lá na consciência fonêmica, lá nesse desenvolvimento, e tiver dificuldade na leitura, na decodificação, ela vai ter dificuldade na compreensão da leitura também. O ensino da consciência fonêmica foi mais eficaz quando foi ensinada com o apoio das relações grafema-fonema. Então, a ideia não é trabalhar simplesmente separadamente consciência fonêmica e fonológica, mas trabalhar em conjunto com as relações grafema-fonema. Então, eu parto de uma palavra escrita, estimulo a criança a refletir sobre os sons da fala e vice-versa também. Posso partir de algum som, de algumas palavras, enfim, de um texto, e trazer a escrita para apoiar e facilitar, então, a criança a compreender esses sons da fala. O Moraes fala que o grafema, ele dá concretude ao fonema, né? Então, o fonema por si é muito abstrato. Então, o grafema dá concretude, ele auxilia, então, inclusive, na consciência fonológica também. E o ensino da consciência fonêmica ajudou crianças em várias situações, como aquelas com desenvolvimento típico, situações de risco, dificuldades de aprendizagem, cursando também, ele chama aqui de pré-escola, né? Seria educação infantil no nosso caso, que é essa pesquisa americana, e também com baixo nível socioeconômico. E aqui eu faço um parêntese para dizer para vocês que eu li uma pesquisa, inclusive ela fez parte de um artigo que eu acabei escrevendo, e que falava justamente isso, né, que a gente às vezes fala, por que a criança às vezes com baixo nível socioeconômico tem tanta dificuldade, né, enfim, a gente meio que naturaliza esse processo. Aquelas que não têm, que são de nível socioeconomicamente, que não são vulneráveis socioeconomicamente, às vezes tem mais sucesso escolar do que aquelas que são de baixo nível socioeconômico. E essa pesquisa, ela analisou o que influenciava nesse processo. Então, o que tem por trás disso? O que tem de diferente então, de uma criança para outra? Né? O que é de diferente ali? E essa pesquisa mostrou que, então, o que eles fizeram? Fizeram um estudo longitudinal, né, com dois grupos, um grupo experimental e um grupo controle, com crianças de nível socioeconômico baixo e outros não, né, nível socioeconômico alto. E, claro, as de socioeconômico alto, todas se alfabetizaram e todas desenvolveram consciência fonêmica. As de baixo nível socioeconômico, aquelas que conseguiram se desenvolver foram aquelas que desenvolveram a consciência fonêmica, que aprenderam a ler e escrever com tranquilidade. E aquelas que não conseguiram foram aquelas que não desenvolveram a consciência fonêmica. Ou seja, a questão estava na consciência fonêmica. Aquelas que conseguiram desenvolver, conseguiram aprender a ler e escrever com mais tranquilidade do que as outras, né? Então, justamente é o que fala a pesquisa aqui. Desenvolver a consciência fonêmica auxilia, inclusive, crianças de baixo nível socioeconômico. Possibilidades, né? Como é que a gente pode trabalhar com as crianças a questão da consciência fonológica? Eu botei fonêmica aqui, mas seria fonológica, né, o correto aqui. A consciência fonológica. Né? Então, a gente pode trabalhar em vários segmentos, que foi o que eu citei ali. Eu acrescentei aqui a rima e a aliteração, tá? Alguns autores consideram rima e aliteração como habilidades de consciência fonológica, reconhecer rima, reconhecer aliteração, mas outros dizem que não. Então, na dúvida, eu coloquei aqui também para, né, deixa ali. Para alguns, por exemplo, o Gombert, ele fala que a rima e a aliteração está mais no nível epilinguístico do que no nível metalinguístico. Ou seja, a criança percebe que tem alguma coisa parecida, mas não consegue identificar, não consegue raciocinar sobre aquilo, tá? Ao contrário da sílaba e do fonema. Tá? Mas, enfim, é algo importante também a se trabalhar. Tipo de operação. Então, eu posso trabalhar com separar, né, os sons da fala, juntar os sons da fala, contar os sons da fala.
subtrair algum som, adicionar algum som, né, juntar os sons. Então, por exemplo, cavalo. Quantas sílabas tem cavalo? Quantas partezinhas? Cavalo. Né? Vamos tirar a última partezinha e ver o que sobra. Cavalo, cavar. Vamos adicionar uma outra parte. Enfim, a gente pode brincar com os sons. Né? E na posição. Eu posso trabalhar com as posições do início. Então, as aliterações, por exemplo. O que começa com um som de A? Abelha, avestruz, amor. Né? E com ba, bala, enfim. E aí a gente vai, tá? Com posições do meio também e com a posição do fim. Né? Posso manipular também. Por exemplo, né, cavalo. Tira a primeira partezinha de cavalo, sobra o quê? Sobra valo. Né? Tira a partezinha do meio. Então vocês vejam que vai dificultando também aqui. A gente vai exigindo um pouco mais da criança. Né? Aqui, na verdade, a gente pode relativizar um pouco essas atividades na medida em que elas vão fazer parte, claro, de um contexto maior, né? Que eu trouxe palavras separadas só para justificar, só para ilustrar essas possibilidades, mas a ideia aqui é partir de contextos mais amplos que vocês trouxeram, que a gente traz, né? Eu falo como se estivesse aqui falando com o meu grupo de formação, né? Mas quando os professores levam, por exemplo, para as suas salas, então leva uma receita, leva um poema, e ali a gente extrai algumas palavras e a partir dali a gente trabalha, então, né? Por exemplo, quantas sílabas tem a palavra biscoito, a primeira parte de boneca, a última parte de boneca, o primeiro som de Marte, o último som de barro, palavras que rimam com bola, palavras que começam com lá, palavras que começam igual a janela, que comecem... Opa, repetir aqui. Né? Tirei o primeiro sonzinho de abacate, tirei o primeiro sonzinho de fada, o último sonzinho de feliz. Então a gente vai brincando com as palavras aqui. Por que eu falo brincando, né? Porque quando a gente entra no intra-palavra, né, no silábico e no fonêmico, aqui já não há uma relação com algo real. Né? O fonema Fá, a sílaba Fá não representa nada do real. Então a gente precisa, então, lançar mão de outras estratégias. E a questão lúdica, que está sempre presente nas crianças, é uma das dimensões da infância, a dimensão lúdica, a gente então vai com certeza lançar mão nesse trabalho com consciência fonológica e fonêmica. Né? Uma coisa que ajuda muito também é falar lentamente os sons dos fonemas, ou seja, esticar os fonemas, né? Então, falar a palavra forma, né? Para ele conseguir ter consciência dos fonemas que estão presentes na palavra forma, eu posso esticar a palavra forma, né? Forma. Ela, né? Bolsa. Então, eu posso esticar os fonemas para facilitar, então, que a criança tenha essa consciência. Outra coisa interessante também para ajudar a criança a desenvolver a consciência dos sons da fala é que o som da fala ele é produzido, os diferentes sons da fala são produzidos de acordo com as articulações que nós também organizamos no nosso aparelho fonador. Né? Então, eu posso botar a língua no céu da boca, a língua no dente, juntar os lábios. Então, cada uma dessas características forma um fonema diferente. Tá? Então, por exemplo, aqui, né? Se eu mostrar essas figuras para vocês aqui, eu mostrei também na formação, a gente mais ou menos tem ideia do que a pessoa está falando aqui. Né? Então, a gente pode lançar a mão também de mostrar para a criança, isso ser mais um recurso para auxiliar a criança a tomar consciência dos fonemas presentes na sua fala. Então, no caso aqui, seria a palavra ficha, né? Ficha. Tá? Então, não estou trazendo aqui a ideia de fazer o método das boquinhas, não é isso. Mas no estímulo à consciência fonêmica e fonológica, a gente pode lançar mão também do aparelho fonador da criança. É mais um recurso que a criança vai ter para auxiliá-la. Ou seja, nós estamos voltando aqui à proposta do Ivo viu a uva, né? Que linguisticamente era interessante, mas era totalmente descontextualizada da realidade da criança. Então, ele fere os princípios que nós trouxemos lá no início, né? Da alfabetização, na perspectiva do letramento, da formação integral, do ser crítico e autônomo, né? Ele vai buscar e vai se desenvolver. Tá? Mas o que o Ivo viu a uva tem de interessante aqui? Que as características dos fonemas facilitam a tomada de consciência. Né? Então, o fonema, as palavras que eu vou utilizar daquele gênero que eu escolhi no meu trabalho com as crianças lá, então eu escolhi uma receita, por exemplo. Né? Então, são crianças que estão no início do processo de alfabetização, elas estão começando
a perceber essa relação de letra-som e desenvolver essa consciência fonológica e fonêmica, eu vou pegar palavras que sejam mais facilmente, que auxiliem no processo de tomada de consciência, né? Então, eu vou me ater a palavras mais simples, menores, que tenham vogais, né, que tenham fricativas. As fricativas são aquelas consoantes que a gente pode alongar. Então, v, sh, j, g. Não, essas não são. R. Agora esqueci qual que é a última. Acabei tirando daqui e esqueci. As vibrantes e laterais também, né, que é o r, i. Tá? Então, que eu posso esticar para poder facilitar a criança a tomar consciência. Não quer dizer que eu vou trabalhar só essas, não é isso. Mas isso facilita para a criança na tomada de consciência, né? Para entender que nós temos 12 vogais, né, 7 vogais orais e 5 vogais nasais, e nós temos 19 consoantes, né? E aí aqui eu trago de novo as fricativas, né? Então é v, j, e z. Faltou o z, né? Que é o som do s, que geralmente é o S, e o z, geralmente é o z, né? Ou o S quando está no meio de 2 vogais. Então, esses sons, eles ajudam, né, a criança a tomar consciência, que eu posso alongá-los, diferente das oclusivas. O P e o B, por exemplo. Não consigo pronunciar o P e o B sozinhos, né? Não sai. Se eu falar P, eu já estou fazendo P e um A junto, né? Já tem uma vogal A ali junto, tá? Então, eles não saem sozinhos. Então, a gente, claro, vai incluir no processo, porque a gente não vai focar só nessas, mas a gente, no início, facilita para a criança, né? Trazendo as fricativas, as vibrantes laterais, enfim. Então, por exemplo, ao invés de eu pegar lá um Ivo viu a uva, eu posso pegar um encarte do supermercado, fazer uma lista com as crianças, né, de alimentos que eles consomem em casa, e aí, a partir dali, escolher um dos alimentos que é mais fácil, linguisticamente, para trabalhar. Linguisticamente, por exemplo, ovo, né? Ovo é muito fácil aqui, porque são 2 letras só, diferentes, né? O O e o V. E aí o O ainda repete, e o V é uma fricativa, é fácil de alongar. Então, posso alongar o O, o V e o O, ensinar como é que cada um, qual que é a representação gráfica de cada um, depois trocar uma letra, trocar 2 letras, enfim, né? Posso pegar a palavra batata para trabalhar a questão da palavras que começam com da, batata, banana, barata, batida, enfim. Pegar a palavra sopa também, porque tem o S, o so, posso alongar também, facilita. Aí depois eu posso trocar. Se eu trocar o so, tirar o o e botar o a, o que fica? Sa. Ah, fica sa. O que tem na tua casa que começa com sa? Sapato, sandália, enfim, a gente vai aqui brincando com eles. Eu posso fazer um jogo, né, que a gente possa trabalhar essas palavras também, tá? Então, a proposta aqui é, linguisticamente, facilitar para a criança, mas não perder o contexto, né? Então, trabalhei aqui o ovo, e com todo respeito ao Ivo, mas o Ivo é um desconhecido para a gente, muitas vezes, né? Então, eu trabalho mais o ovo que faz parte da realidade, aquilo é significativo para a criança, tá? O meu programa de ensino da consciência fonológica, né, na minha pesquisa, ele durou 10 semanas. Nós fizemos 30 sessões, 3 vezes por dia, né, de 30 minutos cada uma. E nós, então, trabalhamos várias habilidades, né? Detecção, produção, identificação, síntese e análise dos fonemas, né? Fonológica, silábica e fonológica também, tá? E aí aqui só um overview, assim, desse nosso programa, que foi bem interessante, né? Qual que era a ideia dele? Era trabalhar a consciência fonêmica através de brincadeiras. Então, nós criamos brincadeiras, e nessas brincadeiras inseríamos, então, esse contexto da consciência fonológica. Começamos com rima e aliteração, que era mais simples, né, para as crianças poderem ir sensibilizando para a questão dos sons da fala. Depois passamos para a consciência silábica, e por último, então, consciência fonêmica, que foi a parte mais extensa, né, das 30 sessões, 20 foram para a consciência fonêmica, justamente porque é ela que é a fundamental, que é a mais importante no processo da alfabetização, né? Aqui um exemplo de atividade que a gente fez. Então, um dos jogos, uma das brincadeiras era essa, né? Quem gosta de ganhar presentes? Eu adoro, eu vou dar uma festa, mas só podem entrar na minha festa quem trouxer o presente que eu pedi. Eu vou pedir um presente,
e só pode entrar na minha festa quem eu pedir. Então aqui eu posso fazer um cenário com as crianças, posso criar, botar balão na sala, enfim, fazer uma coisa diferente, né? Então eu começo lá, né? Vou dar uma festa e quero um presente que comece com... Então eles vão pensar em palavras que iniciam com... né? Aí eu posso pôr no quadro, qual que é a letrinha que representa esse som? Letra F, muito bem. Então, todas as palavras que começam com a letra F. Então, aqui estou trabalhando com consciência fonológica, né, som inicial, e também a relação grafema-fonema, som com a letra correspondente. Tá? E aí, estou quase terminando, faltam uns 3 slides só, né, para cumprir o meu horário com vocês aqui. Uma coisa muito importante, uma das dimensões que a gente não pode desconsiderar, então é importante que vocês saibam que quando a gente fala em sistematizar o trabalho de consciência fonológica, consciência fonêmica, relação grafema-fonema, isso não nos remete a uma perspectiva tradicional do espaço escolar, enfim, das carteiras sentadinhos. Não. A ideia é considerar a especificidade da infância, né, o lúdico, o imaginativo, tudo isso, mas junto com isso, então, trabalhar essas questões que são muito importantes para o processo de alfabetização e o processo lá que a gente falou de autonomia, de emancipação dessa criança, de autorregulação dessa criança, né, para que ela possa ler com autonomia, possa se desenvolver bem e possa seguir o seu caminho, né, escolar e na vida, no dia a dia, com mais autonomia nessa interação social através da língua escrita. Então, nós temos aqui, por exemplo, batata quente. Eu trabalhava muito batata quente com as minhas crianças, elas adoravam, né? Então, um dia era uma coisa, outro dia era outra, um dia era palavras que rimavam, outro dia que começavam com o mesmo som, aí tirava a sílaba, colocava a sílaba, enfim, a gente brincava, ou juntava as sílabas para formar uma palavra, enfim, né? O mestre mandou, a amarelinha dos sons, o bingo dos sons, descubra se puder, então tira um objeto lá da caixa maravilhosa, aquela caixa espetacular, e lá tem um objeto, né? Qual que é o som inicial daquele objeto, qual que é a letra que começa, enfim. A caixa dos sons, o caça-letras, caça-figuras, e muitas outras possibilidades. Né? Então, a alfabetização pode e deve ser um processo muito divertido. E a consciência fonológica, então, deve ser desenvolvida, deve ter uma atenção muito especial nesse processo inicial da alfabetização. O Moraes, que é uma sumidade nessas pesquisas com a língua escrita, né? Ele é português, na verdade, mas tem vários livros, que ele diz que um acesso tardio à consciência fonêmica e à decodificação fonológica não permite realmente recuperar o tempo perdido. Então, tem pesquisas que mostram que, eu li algumas, poucas, tá? Mas, enfim, eu li mais relatos de pesquisa do que a pesquisa em si, que falam que quanto mais tarde, quanto depois, né, a pessoa ela tem acesso a esse aprendizagem, mais ela deixa de desenvolver todo o potencial que ela poderia desenvolver. Né? E muitas crianças nossas acabam tendo dificuldade na aprendizagem da escrita porque não conseguiram desenvolver adequadamente a sua consciência fonêmica. Né? Então, a gente é uma área que merece muito a nossa atenção, nós, educadores e alfabetizadores. Tá? Então, 19h59 no meu relógio. Muito obrigado pela atenção de vocês, muito feliz por estar aqui. Sei que foi muita informação, eu falo rápido também, então dificultou um pouco o processo. E a mensagem é essa: use máscara, cuide de si e também dos outros, tá? Um grande abraço. Valeu, Andréia. Que maravilha o Marco, né? Nesse momento, última live do ano. Não dá vontade de parar, porque é muito aprendizado. A gente quer continuar com o Marco. Espero que ele continue conosco em 2021, fazendo vários módulos aí de formação. O Marco é um colega que veio para a rede municipal de educação para contribuir efetivamente com a formação de professores, em especial de alfabetizadores. O trabalho dele é muito rico, é muito intenso, é um primor tê-lo aqui, né? É o antes e depois do Marco Krieger na nossa rede. Então, eu te parabenizo, Marco, por mais um momento conosco, né, de muito conhecimento e muito aprendizado. E vou ler o chat aqui para vocês, tem alguns comentários, perguntas eu não vi muitas. Eu vou estar fazendo um pouquinho da mediação com a ajuda da Lisandra do Facebook, e depois nós abriremos para a mediação do Ailor, tá certo?
Eu quero iniciar, Marco, com a Ti lendo aqui, lendo para todos, na verdade, um comentário da Marta, que eu acho que nos serve para iniciar aqui esse debate do chat, tá? A Marta diz o seguinte: aprender a ler e escrever é mágico. A descoberta de um novo mundo para as nossas crianças. Percebemos o brilho no olhar da criança ao descobrir a nova palavra. É lindo. Me vendo em minhas memórias no início da minha formação docente, quando trabalhava com alfabetização com crianças especiais. Ai, meu Deus, caiu um cisquinho aqui nos meus olhos. Espera, estou amando essa live. Obrigada, querido Marco César. Meu Deus, rede de saberes, enchendo deixa eu puxar aqui, meu coração de gratidão. Que lindo momento. Obrigada, Marta, pela participação. Muito lindo aí o teu relato. Vamos ver o que nós temos a mais. A Rosana Santana diz o seguinte: muito legal trabalhar o lúdico na alfabetização. A Milda fala do bingo, né? Que as crianças amam o bingo. Em relação ao trabalho, ao processo pedagógico, tem aqui um relato da Milda Fernandes sobre a lição de um vizinho. Ela diz o seguinte: nunca me esqueço de uma lição de casa que o filho da minha vizinha trouxe, onde pedia para a criança recortar e colar e circular palavras que começavam com uma determinada letra. E a criança colou palavras com as letras, mas nem todas estavam no começo das palavras. No entanto, ela circulou-as, mostrando que as reconhecia. Porém, a professora considerou errado por não estar no começo. Que pena, né? Que existem esses absurdos. A professora poderia aproveitar este exemplo e sim sinalizar que o som, né, ele está ou na frente, ou no meio, ou atrás, e trabalhar essa questão da manipulação, né, tanto de grafemas quanto fonema, e o que isso causa na palavra. Ela perdeu uma grande oportunidade. E aí veio mais comentários a respeito desse registro da Milda. Ela mesma continua dizendo o seguinte: daí me pergunto, qual era o objetivo da professora? E a Rosicléia continua: que falta de sensibilidade e entendimento, né, Milda? E a Anabel diz o seguinte: verdade, iria escrever agora. Às vezes nem a professora sabe o objetivo. Nós, aprendendo todo esse processo na formação, conseguimos identificar na sala de aula o processo de cada criança. Eu agora abro para o Marco, se o Marco quiser comentar, né, esses registros que elas colocaram aqui no chat e acrescentar com, né, alguma reflexão sua a respeito disso. Enquanto isso, nós vamos vendo aqui outros questionamentos, outras curiosidades e comentários, e aí eu registro depois. Pode ser assim, Marco? Claro, com certeza. Primeiro, agradecer o carinho de todas, né? Eu acho que a gente faz uma contribuição muito singela ainda, e sem dúvida alguma o mérito do trabalho da rede assim, é muito das professoras também. A gente vê que nossas formações são muito ricas porque existem trabalhos muito interessantes, assim, né? Então, na verdade, o privilégio é meu de trabalhar com um grupo tão comprometido como a que a gente tem aqui no primeiro e segundo ano, nos anos iniciais como um todo, né? E com relação ao que a colega colocou aqui, eu acho que realmente é o que a Andrea falou. Na verdade, a Andrea também trabalha, né, pesquisou, enfim, tem um conhecimento muito vasto dessa área. Então, é mais ou menos o que ela respondeu também, né, com relação a professora poder aproveitar, né, essa possibilidade para estar indo além daquilo que estava pensado, porque a criança ela vai além, a criança ela traz a cabeça dela é muito imaginativa, né? Muitas vezes nós somos muito focados naquele ponto que a gente queria desenvolver, né? Nós somos muito fechados, né? Então é justamente isso, aproveitar esse imaginário da criança, essa ludicidade, e junto com ela nos permitimos ir além, assim, né? Não ficar limitados, então,
esse esquadrinhamento que a gente, às vezes, nos limita e limita também a criança, né? Eu acho que é isso, Andréia. Volta a falar da questão do lúdico, né? Essa questão do lúdico também é muito importante, porque muito tempo se pensou que criança, quando estava aprendendo a ler e escrever, não podia brincar, né? Então, inclusive os pais muitas vezes traziam essa perspectiva, né? Então, mas meu filho não escreveu nada no caderno, meu filho, vocês estão brincando, né? Mas como é que vão alfabetizar brincando? É justamente isso, né? O que é mais interessante para uma criança, né? Uma criança que a vida dela é o lúdico, é a brincadeira, é a imaginação. É a gente entrar nesse mundo dela e fazer com que esse mundo dela, junto, ela possa viver esse mundo dela nesse processo de aprendizagem, né? E acaba sendo mais prazeroso para a gente também, porque ficar lutando contra essa natureza da criança, que é isso, é prejudicial para ela e também para a gente, né? A gente também se frustra, né? É isso aí, obrigada, Marco. Eu vou aqui ler uma pergunta da Andréa Cristiane Simões. Ela está perguntando se você pode fornecer esse seminário. Eu estou entendendo que é a apresentação. É isso, Andréa? Se for a apresentação, ela vai seguir amanhã, tá? Amanhã a gente encaminha para todos vocês por e-mail, tá bom? Assim como a gente foi encaminhando de todos os demais ministrantes. Vou dar sequência aqui no chat, um registro da Rosicléia. Penso que ser um professor alfabetizador é uma grande responsabilidade e, ao mesmo tempo, uma oportunidade única que deve ser realizada com muita responsabilidade, empatia, sensibilidade e entendimento. Na sequência daquilo, né, que algumas pessoas comentaram aqui e que também o Marco mencionou, e vem na mesma batida. A Rosana Santana enfatiza a questão do lúdico, que as crianças aprendem bem mais através do lúdico, não é? A Lúcia de Oliveira Camargo também faz um comentário. Consciência fonêmica deveria ser o eixo norteador da alfabetização. Parabéns, Marco. Rosana Santana, você está de parabéns, Marco. A Liliane, parabéns, Marco. Janaína, maravilhoso o teu trabalho. A Vivian, oi Marco, que maravilha, amigo, parabéns, foi ótimo sua formação. Alfabetizar é uma arte, realmente, eu amo também. E a Rosaura, muito bom, Marcos, adorei a sua fala. Nossas formações são maravilhosas com você, gratidão. A Lúcia Camargo, encantada com uma exposição tão clara e coerente com a alfabetização. Alessandra Gonçalves. Quando a criança começa a descobrir o mundo da leitura, é um momento mágico. Rosiane, encantada. Gratidão, Marcos. Angelina Miller, live maravilhosa, importantíssima. Gratidão. A Germana, não é fácil ser um alfabetizador. É um desafio. Meu filho está no 2º ano e apresenta muita dificuldade na leitura. Cláudia Regina Sagaz, excelente live, obrigada por compartilhar seus saberes. A Karina, excelente explanação. Andréia Cristiane Simões, parabéns, excelente apresentação, amei. Comentário da Nilda, nunca me esqueço de quando eu estava no 2º ano e minha professora nos levou na praia para escrevermos na areia, dizendo para nós que quando aprendêssemos todas aquelas letras que ela estava escrevendo, nós escreveríamos todas as palavras do mundo. Isso foi mágico para mim. Que bacana o teu relato, Milda. A Patrícia Meira, quando eu registrei, né, do trabalho do Marco. Verdade, Andréa, o Marcos é muito didático e a alfabetização é fascinante. Fechamos com chave de ouro. E assim vai. Temos aqui inúmeros comentários, elogios, agradecimentos, as pessoas parabenizando o trabalho do Marco e também a explanação. Eu vou abrir espaço agora, enquanto eu leio alguns registros aqui do Facebook, eu abro espaço para o Ailor, se tiver perguntas do YouTube, ele pode apresentar agora,
ok? E se o Marco quiser utilizar a palavra novamente nesse momento, fica à vontade, caso o Ailor não adentre agora. Se não, pode deixar para depois, tá? Vamos aguardar em um minutinho. Ailor está conosco? Oi, pessoal, boa noite. Boa noite, Ailor. Bem, Tudo ótimo. Marcos, parabéns aí pela apresentação, né, no conjunto geral aqui no YouTube, né? Muitas pessoas te parabenizando, outros aí dizendo de onde vem, né? Pessoal do Instituto Federal Catarinense, e mais aqui. Então, eles pedem também que seja disponibilizado, né, a apresentação no final, né? Seja mandado por e-mail. E perguntas temos aqui, né? A Josiane Zanchet, é possível alfabetizar nos últimos anos da educação infantil? O pessoal agradecendo muito o seu compartilhamento dessas informações, né? Outros aqui lamentando que o tempo seja tão pouco, né? E lamentando, né? Muito lamentando, como a gente também lamenta, né? Tem que chegar ao fim das lives, né? Mas nesse conjunto, Marcos, seria aquela pergunta, né? E todos, além de mim também, e te parabenizando pela excelente apresentação, pelas informações, pelos processos, né? De um conhecimento tão importante, né? Num momento tão importante da escolarização da criança, né? E o pessoal aqui gostou bastante. Então, vamos nos preparar para uma próxima edição, né? Então, te parabenizo mais uma vez. Agradeço a tua disposição, né? Esse fechamento para a nossa rede aí está sendo maravilhoso. E desejo uma boa noite aí para todos. Obrigada, Ailor. Boa noite. Vou emendar aqui uns comentários do Facebook, depois a gente passa a palavra para o Marco novamente. A Rose, belíssimo trabalho, Marco. Foi uma aula de alfabetização. Parabéns. Só aumentou a admiração que eu tenho por você. Na Faculdade de Letras da UPF, a primeira disciplina a ser cursada é a fonologia. Opa! Os estudantes têm que estudar o aparelho fonador ao vivo e a cores. A Ana Cecília diz o seguinte: o lúdico deve estar sempre presente nesse processo mesmo. A Daura agradece e diz que foi ótima a sua palestra. A Fabiana Flor, parabéns, muito rico o seu trabalho. Vamos mais. Adriana, deve ser Adriana Oliveira, está escrito Adria Oliver, ou é Adria. A compreensão da linguagem escrita vai ocorrer em função da linguagem falada, que inicialmente funciona como elo mediador entre a fala e a escrita, e que vai deixando de ter esse papel quando a criança assume por inteiro a escrita, em uma dimensão discursiva que surge possibilitando a compreensão da escrita dos outros. Obrigada, Adria. Adria ou Adriana Oliveira, não sei dizer se é uma sigla ali, né? Se é só um pedacinho do nome ou não, tá? Agradeço o comentário de vocês. Venho aqui agora para um comentário que eu acho também muito importante, da Kelly Cristina Pereira. É importante para os nossos dias, né? Nos ajuda a refletir um pouquinho sobre essa questão de isolamento, pandemia, né? Vivemos um momento jamais imaginado por ninguém. Então, lhe pergunto, o que dizer às mães que estão com seus filhos no processo de alfabetização e ainda têm o entendimento que a criança precisa sair do primeiro ano aprendendo a ler e escrever, sendo que este processo pode ser vivido durante os 4 primeiros anos? Tá?
Então, se o Marcos puder comentar um pouquinho a respeito do que a Kelly registrou aqui, tá? Kelly Cristina Pereira. E os demais comentários aí de agradecimentos, tá bom? Fica à vontade, Marcos. Enquanto isso, eu vou lendo no chat aqui também. Tá bom. Então, eu vou comentar, se tu quiseres também, André, fica bem à vontade para poder trazer também um pouco da tua experiência, tá? Eu vou resgatar um pouco do que o Aylor trouxe ali, ele falou da questão do infantil, né? E nós temos discutido muito com a educação infantil a questão da transição do G6 para o primeiro ano. E eu acho que a palavra não seria possível, né? A palavra seria desejável, né? Será que é desejável que a gente recue mais um ano para trabalhar a alfabetização com as crianças do infantil? Eu tenho certeza que as professoras do infantil compreendem que não, né? Mas, além disso, a gente tem essa questão também da nossa legislação, né? Então, a própria BNCC, o nosso documento oficial que norteia o trabalho educacional no nosso país, ele entende que o momento para iniciar o processo sistemático da alfabetização é o primeiro ano, né? O que não quer dizer que nós não trabalharemos com a língua escrita lá na educação infantil, mas dando uma perspectiva de alfabetizar a criança, né? Então, lá ela vai ter contato com a língua escrita. A nossa proposta curricular da educação infantil, ela é de muita vanguarda nesse sentido, né? Tem muitos elementos ali que privilegiam esse contato da criança com a língua escrita, mas dando uma perspectiva da autonomia da criança na leitura e na escrita, né? Mas que ela possa viver esse mundo escrito que a rodeia naturalmente, que ela tenha contato e que isso não seja alheio ao trabalho pedagógico na educação infantil. Mas o momento da alfabetização é o início do ensino fundamental, né? A outra pergunta que a Andrea fez ali, acabei esquecendo agora. Só me dá uma relembradinha, Andrea, sobre... Espera aí que eu vou pegar a da Kelly, vou subir o cursor aqui um pouquinho. Deu um branco, eu tenho isso, deu um branco e eu esqueço. Não, tranquilo, se eu tivesse de repente também pela memória eu não conseguiria, são tantas aqui. Vou ler então, com calma, tá? Vivemos um momento jamais imaginado por ninguém. Então eu lhe pergunto, o que dizer às mães que estão com seus filhos no processo de alfabetização e ainda têm o entendimento que a criança precisa sair no primeiro ano aprendendo a ler e escrever, sendo que esse processo pode ser vivido durante os 4 primeiros anos? Uhum. Eu acho que essa é uma angústia... Oi? Desculpa? Você concorda ou não com o registro da Kelly em relação ao processo ser vivido de alfabetização durante os 4 primeiros anos? Tá. Primeiro, sobre a questão da angústia, né, das mães. Eu acho que essa angústia ela é de todo mundo, né? Todos nós estamos angustiados com esse processo pandêmico de isolamento, de restrição de possibilidades, e a educação, sem dúvida alguma, ela vai sofrer, está sofrendo consequências disso, né? Muito embora todo o esforço que a gente vê que as professoras e professores têm feito para atingir essas crianças da melhor maneira, mas nada substitui o trabalho presencial, né? Então, haverá, sem dúvida alguma, lacunas, e isso já está sendo considerado e vai ser previsto isso no ano seguinte, posterior, né? Então, a minha fala para essas mães é que elas não se angustiem, porque as pessoas que estão à frente do processo educativo, né, da Secretaria, do Conselho Municipal, estão conscientes desse déficit que todas as crianças em todos os anos escolares irão ter, e o ano que vem vai ser um ano para a gente poder partir daquilo que foi conseguido realizar, se conseguiu realizar, o que não se conseguiu, para poder minimizar esses impactos, né? Então, as crianças que porventura não se alfabetizaram esse ano, e grande maioria provavelmente, né? A gente não fala que não dá porque a gente sabe que tem muitos casos de crianças que se alfabetizaram, conheço professoras que conseguiram fazer um trabalho interessante, mas muitas não vão conseguir. Então, ano que vem, talvez o outro ano, a gente tenha essa possibilidade. A BNCC, ela prevê o período de alfabetização até o segundo ano. Até o final do segundo ano, a criança terá autonomia para a leitura e a escrita, né? Mesmo que ainda de forma rudimentar e inicial, mas que ela já ganha essa autonomia. Mas, sem dúvida alguma, esse período pandêmico ele vai, de alguma maneira,
fazer com que a gente eventualmente flexibilize um pouco, né? A gente não sabe como é que vai ser ano que vem também, não temos noção de como é que vai ser, né? A gente estava num quadro alaranjado, agora veio a notícia de que estamos no vermelho novamente, então tudo depende do contexto em que nós estejamos ano que vem, né? Mas a mensagem é para que essas mães, essas professoras não se angustiem, porque com certeza não são só elas que estão passando por isso, e isso vai estar sendo considerado no trabalho pedagógico do ano que vem, né? Esse acompanhamento e esse acolhimento dessas crianças que, nos diversos níveis de aprendizagem que com certeza elas vão estar. É isso. Agora eu vou, se eu puder, abrir um parênteses em relação ao que a Kelly mencionou, assim, que é uma coisa que nos preocupa também, né? Sobremaneira, em relação ao período que a criança vai levar para se alfabetizar. Eu penso que é bastante importante que a gente atenda os direitos da criança de se alfabetizar, né? Claro que nós devemos respeitar os ritmos, né, de cada um, porém, nós não podemos negligenciar um ensino sistemático. Se neste momento de pandemia o trabalho está sendo diferenciado, e muitas vezes, né, pelo distanciamento, pelo trabalho remoto, a gente não consegue acompanhar, monitorar e auxiliar principalmente aqueles alunos que apresentam determinadas dificuldades relativas a essa apropriação do sistema e o processamento da leitura, mas eu penso que a gente também não pode se estender tanto assim, né? Quando a gente percebe que tem alunos lá no quarto ano, terceiro, quarto, quinto ano e ainda não se alfabetizaram, nem sempre isso quer dizer que a gente está respeitando os ritmos dessa criança, né? Então, é importante que, de fato, a gente faça um acompanhamento, não é isso, Marco? Um acompanhamento mais sistemático, faça várias avaliações com a criança, identifique qual é o nível de alfabetização que essa criança se encontra, qual é o estágio, né, para fazer a intervenção mais assertiva. Então, eu concordo em termos, eu entendo o que a Kelly quer dizer perfeitamente, né? E também entendo essa angústia dos pais de quererem que seus filhos se apropriem do sistema rapidamente, que saiam lendo e escrevendo. Mas, sinalizo de novo, é importante que a gente possibilite à criança esse aprendizado, quanto antes melhor, né? E a gente tem que fazer a nossa parte. Então, se valer de materiais, de jogos, né? Então, elaborar um processo de alfabetização muito organizado, de modo que não tenha lacunas. O professor tem que estar monitorando isso. E eu entendo que eu penso que talvez o Marcos concorde, né, comigo. E que a gente vê, muitas vezes eu dizia nos grupos de formação que quando o professor se preocupa extremamente com o letramento, sem se preocupar com a alfabetização, muitas vezes ele está negligenciando, né, esse processo importante. Lembrando que a alfabetização é uma das práticas de letramento e que é importante, é o que vai dar autonomia, né, para ele se apropriar, ampliar seu repertório, enfim, entre outras coisas, né? E também adquirir o conhecimento, que muito do conhecimento a gente adquire pela própria leitura. E o que a gente quer é que o aluno tenha autonomia e que não fique dependendo da leitura realizada pelo professor sempre, né? Então, eu acho meio que inconcebível que um aluno chegue no quarto ano sem saber ler e escrever. Eu acho que aí a gente tem um pouquinho de culpa nessa história, né? Claro que respeitando as singularidades de cada um, as especificidades, né? Pensando nesse aluno típico, né? Agora, claro que nós temos aí alunos atípicos, é necessário entender qual é o motivo da dificuldade, né? E organizar uma equipe de trabalho com essa criança. O professor, muitas vezes, sozinho, não consegue
dar conta de um grupo grande de 30 alunos, né? Porque muitas vezes precisa de um trabalho mais próximo com essa criança. Tá bom? Me alonguei demais, né? Porque essa coisa de paixão pela alfabetização também, a gente fica se envolvendo, inclusive na live que não é nossa. Tá? Obrigada, Marcos. Desculpa aí pela lacuna que ficou grande, pelo parênteses que ficou enorme. Tem aqui no chat um registro da Andréa Cristiane Simões. Sou estudante de pedagogia, 5ª fase, e sou pesquisadora. Gosto muito de pesquisar, apesar de não ter formação ainda. Amo aprender e pesquisar. Estou sempre atento e amo pedagogiar. Tá? Obrigada, Andréa. A Adriana Carminati está falando que não teve acesso aos slides aqui, tá? Mas fique tranquila que a gente vai encaminhar por e-mail amanhã. E algumas pessoas registrando. A própria Andréa, quero ter o privilégio de assistir seminários presenciais de vocês em breve. E assim vai. Marco, quer fazer o teu retorno aí? Alguma questão que eu mencionei? Eu não sei se a Kelly entendeu, se a Kelly quer dialogar conosco diretamente também a respeito dessa questão, se eu me fiz clara, ou se ficou ainda alguma dúvida. E Marco, por favor, fique à vontade. Eu acho que era isso mesmo, André. Eu vi que eram duas coisas ali. Né? Uma coisa é a angústia das mães, as crianças se alfabetizarem, e outra coisa é esse período, né? E aí, bem o que tu falou, uma coisa que tu trouxe que eu acho que é bem importante a gente pensar é assim, por que a criança não se alfabetizou? Né? A gente muitas vezes atribuía isso ao tempo da criança, mas nem sempre é o tempo da criança. Muitas vezes é uma falta de considerar alguns aspectos que talvez não se desenvolveram adequadamente e que a gente não conseguiu, então, suprir aquela necessidade. Por exemplo, a questão da consciência fonêmica, né? Então, eu acho que é um pouco disso, a gente ter esse cuidado em saber, assim, o que é o tempo da criança e o que é, bom, então a criança teve o tempo dela, mas não conseguiu, então o que a gente pode fazer para poder aqui fazer um trabalho diferenciado e auxiliar essa criança, porque realmente, uma criança que chega no 4º ano e não se alfabetizou, alguma coisa tem, né? Alguma coisa a gente tem que... Chegou no 3º ano e não se alfabetizou, né? Quando fala assim, é até o 2º ano, quer dizer que é até o 2º ano, não quer dizer que é no 2º ano, né? O desejável é que se alfabetize no 1º ano, a gente defende essa possibilidade. Mas, obviamente, esse ano é um ano atípico, então a gente não tem nenhuma expectativa nesse sentido. Não vamos também nos angustiar com relação a isso. Mas, voltando à situação normal, a ideia é retomar os trabalhos e buscar oferecer a essa criança, como a Andrea falou, o direito dela de se alfabetizar. Claro que de maneira, como a gente falou, lúdica, né, compreendendo as dimensões da criança, sem ser algo que seja muito maçante, desgastante, ou que a gente transfira para ela a nossa angústia de alfabetizá-la, né? Que ela se sinta num processo convidativo naquele ambiente ali. Né? Mas sim, a gente tem uma responsabilidade nesse sentido. E como a Andrea falou também, né, a gente pode, eventualmente, também pedir ajuda para quem puder estar colaborando conosco também na escola, né, equipe pedagógica, enfim, estão à disposição para a gente também. Lembrando também, né, Marco, tem tantos jogos hoje em dia de consciência fonológica que o professor de tecnologia pode ajudar, né? Tem jogos analógicos que possibilitam isso, tem material na internet, tem vídeos, tem músicas com rimas, aliterações que podem contribuir com esse processo. Então, recursos nós temos. E se ainda não temos o conhecimento necessário, é isso, é pedir ajuda para o outro professor, para o professor que é mais experiente, né? Pedir ajuda para o pessoal do NAI, em especial para o Marco. Então, ficar quietinho, parado, né, no seu ambiente, com dúvidas, porque nem sempre os professores dominam a questão da apropriação do sistema de escrita, né, como que se dá essas relações, o que exatamente é consciência fonológica, o que não é, como eu posso me preparar. Mas nós temos profissionais que dominam a área na nossa rede. Então, existem grupos de estudo também. Eu mesmo iniciei em 2018 o GEISA, né? Grupo de Estudos Independentes sobre Alfabetização. O Marcos participou, muitos professores alfabetizadores da nossa rede participaram.
Então, o que eu penso que a gente tem que fazer é nos unirmos, né? Sermos aliados nesse processo, entendendo que o professor não pode ficar sozinho com as suas dúvidas. A gente precisa partilhar, trocar experiências, ver o que dá certo, o que não dá certo. Pensando que uma criança, no seu desenvolvimento normal, leva em torno de 6 meses para se alfabetizar, né? O nosso sistema não é um sistema de escrita tão difícil, tão complexo assim. Então, é possível se alfabetizar no tempo certo, desde que tenha uma metodologia eficaz. Eu acho que é isso que precisa ficar bem marcado, que nem tudo a gente deve jogar sobre os ombros da criança e falar que é o seu ritmo, né? Que a gente precisa respeitar o momento dela. Não, nós somos os professores, nós é que precisamos organizar, nos planejar pedagogicamente para que o conhecimento desse sistema seja apropriado, né? E tem sim intervenções mais assertivas do que outras. Então, Andréia, discutir sobre isso aí. Fala, Marcos. só uma coisinha que a Kelly colocou aqui, eu acho que eu entendi o que ela quis dizer. É porque vamos considerar que a nossa proposta ela ainda traz a questão de 3 anos, né, para se alfabetizar. Tá? Então, imaginando que esse ano foi um ano de bastante déficit, tá? Então se teria mais 3 anos além desse, ou seja, esse mais 3 fechando 4, né? Na verdade, esse ano foi um dos anos, foi o primeiro ano, né? A criança vai entrar no ano que vem no segundo ano, então ela vai ter um segundo ano diferenciado, porque esse primeiro ano foi um ano diferenciado, mas vai ser o segundo ano, né? Então, a ideia é que não haja um outro primeiro ano que vem, né? Vai ser o segundo ano, tentando atender aos déficits que foram gerados em função das limitações desse ano, né? Mas a expectativa é que a gente consiga normalizar no ano corrente, e não adiando um ano, que senão a gente consideraria que seria um ano perdido, e não foi esse o entendimento, né? Pelo contrário, foi feito um trabalho muito grande, muito valoroso das profissionais, assim, né? Eu não sei se eu respondi agora, Kelly. O que a gente pode fazer aqui, ainda tem alguns comentários, mas a gente pode abrir para um diálogo direto com o Marco. Tá? Caso vocês tenham ainda algumas dúvidas, curiosidades, elogios, nós temos agora 20 horas e 33 minutos. Nós podemos finalizar a live oficialmente para quem tiver algum compromisso, precisar se ausentar. Mas eu convido que permaneçam conosco aí, quem puder, né? E continue no diálogo e façam seus questionamentos diretamente para o nosso ministrante, tá? E caso não tenham questionamentos, mas que conversem conosco a respeito da live ou de outras coisas, tá bom? E estamos por aqui. Permaneceremos, caso o Marco consiga, até às 21 horas. Como de praxe, que a gente libera quem precisa sair, mas continuamos aqui no bate-papo. Pode ser assim?